Então, nessa terceira aula, vamos aprender como é que funciona o JavaScript, dando os nossos primeiros passos dessa linguagem. Nessa aula, nós temos como objetivo entender como os programas em JavaScript são escritos. A gente vai dar um foco e ver como é que isso daí vai funcionar. Compreender os comandos de entrada e saída. Vamos ver como é que eu faço quando um usuário, por exemplo, quer colocar alguma informação dentro do nosso programa. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos entender o que são esses comandos de entrada e saída, ou quando nós queremos passar uma informação para o nosso usuário, a gente vai ver como é que isso aí funciona. Entender como é o que é uma variável dentro do JavaScript, isso vai ser fundamental para os nossos programas no futuro, saber o que é e compreender como é que funcionam as variáveis. Por último, no nosso quarto tópico, a gente vai compreender ou a gente vai aprender a guardar esses programas que a gente está fazendo de uma forma bem simples, tá? De início a gente vai não focar na complexidade, a gente vai aprender a guardar de forma simples e acessar esses programas para que a gente possa utilizar. Nós vamos ver esses três primeiros passos que nem sempre a gente vai poder reaproveitar o que estaremos escrevendo durante esses três primeiros passos. E aí esse quarto passo entra para poder resolver esse problema, para que a gente possa guardar então essas informações. Escrevendo programas em JavaScript. Então aqui nós vamos aprender a escrever os nossos primeiros programas em JavaScript. Para isso, nós vamos utilizar, para que a gente possa escrever esses programas, um navegador. Inicialmente a gente vai usar um navegador, qualquer navegador que você usa. O mais comum, né, o que as pessoas normalmente vêm instalado aí, ou têm instalado nos seus computadores, é o Chrome, né, da Google. Mas pode ser o Mozilla, ou pode ser o Opera, ou qualquer outro navegador que tenha como base um motor chamado de V8. Então a gente tem que tomar cuidado só com esse detalhezinho, saber se tem esse motor V8. Então vamos lá ver como é que vai ser escrito então os nossos programas em JavaScript. Bem, então estamos aqui com o Chrome aberto, para que a gente possa escrever então o botão direito do mouse, inspecionar, ele vai abrir essa areazinha aqui do lado para a gente, e aí nós vamos dar um cliquezinho aqui em console. Pronto, a partir daqui eu já posso começar a trabalhar ou a escrever alguns códigos em JavaScript aqui. Vou dar um cliquezinho nesse botãozinho aqui para limpar essas informações, veio junto com essa parte principal aqui que ele está mostrando para a gente, e vamos começar a trabalhar aqui. Dar um pequeno zoom para a gente poder visualizar melhor. E o que eu escrever aqui agora vai ser refletido então nessa tela que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu quero que mostre aqui um alerta. E esse alerta vai conter a expressão Olá Mundo, né? Vou colocar aqui Olá Mundo. E aí então ele vai mostrar pra gente essa janelinha com o que eu escrevi ali, Olá Mundo. Eu já tinha feito aqui um outro exemplo, que é o Olá Aluno. Então, dando Enter, Olá Aluno. Aqui eu escrevo e ele vai mostrar pra gente. Também posso mostrar algumas outras, posso criar, né, posso montar aqui algumas outras informações. Por exemplo, quero fazer um cálculo matemático. 9 mais 10. Dá um Enter aqui e ele vai mostrar pra gente aqui o valor de 9 mais 10. O alerta, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas ele já é um comando de saída, ele já mostra aqui algumas informações pra gente. Correto, visto então um local onde vamos trabalhar, onde iremos programar, onde vai ser desenvolvido inicialmente os nossos programas, agora vamos conhecer um pouquinho dos nossos comandos de entrada e saída. Bom, primeiro vamos entender o seguinte, num programa, num algoritmo, eu tenho três situações básicas. Basicamente, todo algoritmo, a gente sempre vai trabalhar nessas três condições básicas. Entrada, processo e saída. Essa entrada pode ser qualquer coisa, de uma forma bem genérica, vamos dizer assim, para um algoritmo. O processo é onde aquela situação de entrada, aquela informação que eu tive de entrada, sofre uma transformação. E saída é quando eu quero mostrar a transformação. Vamos para um exemplo bem simples aí do nosso dia a dia. Solicitar uma pizza, né? Então, nesse caso, solicitar a pizza seria a minha entrada. Fazer a pizza seria o processo, aonde vai sofrer uma transformação, onde aquela solicitação, ela de fato sofre uma transformação e passa a ser algo, se transforma em algo. E entregar a pizza seria a saída. Então, alguém faz uma solicitação, eu tenho um processo que é fazer a pizza,
e eu tenho a saída. Um outro exemplo mais voltado ao nosso dia a dia pode ser o seguinte: vamos supor que eu queira mostrar uma mensagem de boas-vindas para alguém. Então a entrada seria o nome da pessoa, eu preciso solicitar o nome dessa pessoa, preciso fazer a junção, né, do nome com boas-vindas. Eu quero dar boas-vindas José, boas-vindas João, ou Maria, seja bem-vinda. Então eu junto o nome da pessoa que eu solicitei junto com a minha frase de saudação e depois eu mostro essa saudação. Então aí também eu tenho uma entrada, um processo e uma saída de informação. Em seguida, um outro exemplo seria um cálculo de uma média. Suponhamos que eu tenho que calcular uma média de alguma pessoa, ou eu tenho que calcular uma média de um aluno, né? Um aluno ou um conjunto de média de notas de um aluno para chegar numa média. Então, eu posso solicitar a nota do aluno, posso calcular a média, no caso se for uma média aritmética, a gente soma todas as notas e divide pela quantidade que foi somada. Depois que eu somei, que eu calculei essa média, então eu posso mostrar a média para o aluno, correto? Isso tudo não seria possível ser feito se não houvesse uma coisa bem simples, um local para mim guardar a informação. Suponhamos que eu tenha que guardar essa informação do nome da pessoa, né? Nesse primeiro ponto aqui, onde eu tenho que solicitar o nome da pessoa, eu não posso só solicitar, eu tenho que guardar em algum lugar. Ela tem que ficar guardada em algum espaço no meu programa. Da mesma forma, se eu for solicitar a média de um aluno, eu tenho que guardar essa média em algum lugar. Não dá simplesmente para jogar essa informação de qualquer forma e deixar ela espalhada aí no nosso programa. Eu tenho que ter um local onde meu programa vai guardar de fato essa informação. E esse local é chamado de variável. Você pode pensar em uma variável como se fosse um conjunto de variável, ou a forma de a gente guardar essas variáveis como se fosse gavetas. Cada gaveta você vai colocar uma determinada informação e a variável é isso, é como se fosse gavetas lá na memória do nosso computador, aonde a gente vai colocar essas informações. Basicamente, uma variável, a gente vai ter duas situações. Eu vou ter o nome de uma variável e o valor que essa variável recebe, a informação que essa variável vai receber. Eu também posso pensar na variável como se fosse caixas. Pode ser gavetas, caixa, desde que seja um lugar onde eu guarde a informação, onde eu guardo alguma coisa. Nesse caso, eu tenho aqui caixas representando o que seriam as minhas variáveis, e eu tenho aqui, por exemplo, a variável chamada valor 1, dentro dela eu tenho alguma coisa, nesse caso o 4, tem uma variável chamada valor 2, no caso eu tenho 3 dentro dela, e tem uma variável chamada soma. Basicamente seria a soma do valor 1 mais o valor 2, que nesse caso ela vai conter dentro dela então 7. Então você pode pensar dessa forma. Variáveis são locais onde eu guardo as minhas informações. Então a gente vai ver agora esses dois últimos conceitos que a gente visualizou. Entrada, saída e variável. Vamos voltar lá para o Chrome. E aqui nós vamos trabalhar o seguinte: quero mostrar uma mensagem de boas-vindas e quero que essa mensagem de boas-vindas seja então dinâmica, mude de acordo com o nome que eu vou ter guardado em algum lugar. Para mim guardar uma variável, inicialmente a gente vai usar esse comandinho chamado var. Logo depois do comando var, eu vou ter o nome da variável. Como eu quero guardar o nome de uma pessoa, eu vou chamar essa variável de nome. E vai ser igual, vou chamar aqui de José. Beleza, essa minha variável foi criada. Se eu digitar então aqui, ó, nome, o retorno que eu vou ter aqui vai ser José. E aí então agora eu vou mostrar uma mensagem de boas-vindas baseado ou usando essa minha variável para que eu possa mostrar essa mensagem. Então alert. Aqui eu vou escrever então nome mais. Esse mais serve para juntar o que eu tenho dentro da minha variável nome com o que eu vou escrever aqui. Ok? Nesse caso, eu dei um espaço aqui porque se eu simplesmente juntar, vai ficar colado uma informação na outra. Então, o espaço vai fazer com que essa informação não fique grudada uma na outra aqui. Enter. E aí, mostrou aqui pra gente, ó. Seja bem-vindo. Vamos ver então aqui a segunda situação. Essa situação desse exemplo que nós vimos aqui, onde eu vou solicitar as notas de um aluno, vou calcular a média e vou mostrar a média para esse aluno.
Vamos supor que esse aluno tenha então duas notas. Vá, nota 01, primeira nota desse aluno, vai ser um 7. Vá, nota 02, vai ser um 8. E agora eu quero saber qual é a média dessas notas. Então eu também vou precisar de uma variável onde eu vou guardar a média. Então, média vai ser igual a nota 1 mais a nota 2 isso aqui dividido então por 2, porque eu tenho duas notas. Dentro da média, então, aqui eu tenho a minha média. Ok? Então, média 7,5. Mas eu quero mostrar essa média naquele quadradinho, naquela informação que aparece aqui em cima, chamada de alerta. Então, alert. E aí vai ficar assim, a média do aluno é e a média que eu calculei. Certinho, ó, a média do aluno é e a média que foi calculada aqui pra gente. Bacana, só que olha só, sempre que eu digito aqui, coloco os valores, eu não dou oportunidade ao usuário, a quem está usando o meu sistema, então informar as nossas médias. E eu preciso pegar essa informação do usuário. Para pegar essa informação do usuário, entra então o primeiro comando de entrada, de fato, que a gente vai ver, porque o alert é um comando de saída. O alert serve para saída de informação. E para entrada de informação, nós vamos usar um comandinho chamado prompt. Ao usar o comando prompt, eu tenho que informar uma mensagem. Nesse caso aqui, vou colocar como exemplo, digite a primeira nota do aluno. E ao dar um Enter aqui, ele vai mostrar para a gente a mensagem que eu coloquei aqui na parte de baixo. E aqui ele vai pedir para que eu digite um valor e dê OK. Se eu digitar 10 aqui, por exemplo, e der um OK, esse prompt ele vai ter dentro dele o valor 10. Só que esse valor 10, ao prompt ser finalizado, ele é mostrado aqui, mas ele é perdido. Para que eu possa guardar essa informação, eu preciso declarar uma variável, por exemplo, ó, var nota. Primeiro eu vou atualizar a minha página aqui, para que todas aquelas informações que a gente tinha não estejam aqui mais. Né? Por exemplo, se eu digitar agora nota, ele vai dizer que não existe, tá certo? Então, na verdade era nota 01, mas mesmo assim ele vai dizer que essa nota não existe. Os valores que a gente trabalhou, eles não estão aqui. Isso acontece toda vez que eu atualizo, eu perco essas informações. Então agora vamos fazer o seguinte, olha só, vamos declarar uma variável chamada nota 01, e aqui eu vou dizer que ela vai ser igual, e então eu vou chamar meu comando prompt, e vou dizer a frase, vou informar qual é a frase aqui que deve ser mostrada. Dá Enter, e aí quando o usuário vê essa informação, então ele vai digitar para a gente que é a primeira nota do aluno, que vai ser guardado na variável nota 01. Vamos colocar aqui um 9 como nota dessa primeira nota desse aluno. Ok? Então tá aqui, ó. Se eu chamar agora nota 01, a gente vai ver que eu tenho, então, guardado dentro dela o 9. E agora vamos fazer aqui para a nota 02. Feito isso, vou colocar aqui a nota desses dois do aluno, vamos colocar um 5 aqui como nota 2, ok? Foi guardado em nota 2, se a gente quiser visualizar, é só digitar aqui nota 02, e ele vai mostrar qual é a nota 02. No entanto, eu preciso pegar agora essas duas notas que foram informadas através do prompt,
né? Não foi mais informado diretamente aqui, e sim por aquela janelinha. E vamos então aqui calcular a média dessas notas, né? Da mesma forma que fizemos anteriormente, média recebe nota 1, que agora é um 9, nota 2, que é um 5, isso aqui dividido por 2. Certo? Nota 2, então, se a gente não teve nenhum erro, apareceu somente esse undefined aqui, que significa basicamente que não foi definido. Mas se essa informação apareceu, significa que está tudo ok. Posso verificar qual é a nota. Inicialmente teremos um pequeno problema, que é esse 47 aqui, da nota do 9 e do 5. Isso porque ele está entendendo com esse mais aqui, que esse 9 não é exatamente o 9, é um texto 9, e esse 5 não é o número 5, é um texto 5. Então ele está juntando 9 mais 5, né? Ele está juntando os dois valores, o texto 9 e o texto 5, está dando 95, e aí quando ele divide por 2, aí ele transforma esse 95 em um valor numérico, de fato, divide por 2, então está dando 47,5. Não se preocupe com esse detalhezinho agora. A gente vai aprender a resolver isso quando formos de fato salvar os nossos programas e deixar para o usuário trabalhar diretamente o nosso programa, tá bom? Só vamos entender que isso aqui na verdade é um pequeno erro de lógica, tá? Não está errado a forma que estamos escrevendo, isso é um erro de lógica, mas nesse momento vamos deixar dessa forma para a gente não complicar muito o visual aqui, para posteriormente a gente corrigir e deixar tudo certinho, beleza? Então aqui agora eu preciso mostrar essa informação, ó, entrada. Esse foi o nosso processo. E agora eu preciso mostrar a informação. Então vamos dar um alert. A média do aluno é média. Se eu der um enter, está aqui, mesmo que errado, mas a informação está aqui, ok? Agora o que acontece? Se eu atualizo isso daqui, tudo isso é perdido. Eu tenho que recriar, redigitar, fazer tudo isso daqui. E é isso que a gente vai aprender agora a salvar então e deixar guardado essas informações para que não tenha necessidade de todo momento a gente ter que vir aqui e ficar digitando. Então, chegamos à parte onde vamos aprender a guardar os nossos programas. Para guardar o nosso programa, não vamos poder digitar ele diretamente lá no Chrome, como vimos fazendo até aqui. Vamos ter que usar o que é chamado de editor de texto. Então, para a gente criar o nosso primeiro programa, eu vou acessar aqui o Windows Explorer, nosso explorador de arquivos do Windows. E na área de trabalho, eu vou criar uma pasta chamada ALP, Algoritmo e Lógica de Programação, nossa disciplina. E aqui dentro eu vou criar então os nossos programinhas aqui que ficarão salvos. Para poder criar esses programas, eu vou usar um editor Visual Studio Code. Poderia estar utilizando qualquer editor de texto, ou até mesmo o bloco de notas, que é um editor bem simples para poder estar fazendo essas edições. No entanto, o Visual Studio Code é um editor que facilita alguns processos aqui, vai ficar mais fácil. Se você não tem, baixa e instala esse editor, vai ser bem tranquilo, bem facinho e bem simples para utilizar. Depois dele aberto aqui, vamos acessar a nossa pasta, é bem simples, File, Open Folder. Aqui em Open Folder vamos selecionar a pasta ALP, selecionar a pasta, essa é a pasta que a gente acabou de criar. Ele vai então carregar essa pasta no editor para a gente. E aqui então eu vou criar um novo arquivo. E eu vou chamar esse arquivo de olá, mundo, sem acento, ponto .html. HTML vai ser a extensão dos arquivos que a gente vai criar. E para desenvolver o nosso algoritmo aqui, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente estava fazendo no Chrome. A gente vai digitar e vamos escrever basicamente a mesma coisa que estávamos digitando e escrevendo lá. A diferença é que aqui essas informações vão ter que ficar dentro de um conjunto de palavras chamadas de tag script. Ela começa assim, ó, com esse sinal de menor que, escreve script, fecha com o sinal de maior que. E a mesma coisa acontece aqui embaixo. A diferença é que aqui eu tenho essa barrinha para dizer que aqui começa e essa barrinha indica que aqui termina. Então a gente precisa ter esses dois camaradas aqui para escrever o nosso script dentro. E aqui a gente vai escrever exatamente a mesma coisa que escrevemos lá no Chrome. Alert. E aqui dentro do alert, um olá, mundo.
E aqui agora eu posso salvar. Salvar eu posso vir aqui em File, Save, ou eu posso digitar Ctrl S no teclado e ele salva e é essa informação que está salva. Agora olha só, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu tenho essa opção aqui, ó, que basicamente significa abrir no Windows Explorer, né? E aí eu posso abrir ele aqui, tá aqui o meu arquivo Olá Mundo, dando 2 cliques nele, ele vai abrir esse arquivo dentro do Chrome. E eu já tenho uma janelinha aqui, ó, escrito Olá Mundo. Não tem necessidade de eu vir aqui no console e digitar toda vez que eu quero que apareça o Olá Mundo. Eu simplesmente dou 2 cliques aqui e ele vai mostrar aqui pra gente o Olá Mundo. Vamos fazer o segundo programinha, que é o programinha de saudação. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de saudacão.html. Não é interessante que os nossos programas tenham caracteres especiais, como é o C cedilha ou o acento aqui no A. Então fica sem nenhum caractere especial, fica saudacal aqui em vez de saudação. O script, né, que vamos utilizar novamente, a tag script. E aqui eu vou fazer a nossa primeira interação. Eu vou pedir que o usuário digite o nome e depois eu vou saudar aquele nome que o usuário digitou. Para isso, então, vou precisar criar uma variável, essa variável nome, que vai ser igual a prompt digite e eu estou pedindo para a pessoa digitar o nome dela. Feito isso, eu vou dar um alias dizendo para essa pessoa ser bem-vinda. E aqui eu preciso colocar o nome da pessoa. Aqui eu coloco o nome da pessoa que vai ser digitado anteriormente. Essa parte aqui, esse nome, é exatamente essa mesma informação aqui. O que foi digitado e for guardado aqui, lembra da gaveta? O que for guardado nessa gaveta aqui vai ser usado nessa parte aqui de baixo. Posso novamente salvar. Vou de novo visualizar ele aqui pelo Windows Explorer. 2 cliques em saudação. E aqui, ó, digite seu nome. Vou digitar meu nome aqui. Dá um OK. Então, seja bem-vindo, Isaac. Bacana. O legal é que se eu quiser agora utilizar um outro nome, eu não preciso redigitar todo o comando. Posso colocar aqui, ó, José. Seja bem-vindo, José. Ao atualizar, ele já recarrega também o nosso programa. Então, eu posso pressionar F5 no teclado ou clicar aqui nessa opção de atualizar e ele recarrega meu programa aqui. E aí eu posso reutilizá-lo. Voltando para cá, o último exemplo que a gente vai ver vai ser então o programa para calcular a média. Eu vou chamar de média mesmo, .html. E aqui então, de novo, a nossa tag script. E vamos criar duas variáveis aqui, uma chamada nota 01, que vai ser igual a prompt. E aqui eu peço para a pessoa então digitar a primeira nota. Agora eu vou ter uma nota 02, que vai ser igual também o prompt. Então isso aqui foi aquilo que a gente viu, né? Eu estou criando uma variável chamada nota1, essa gaveta, né, onde vai guardar a informação. A informação que vai ser guardada vai ser o que a pessoa digitar aqui, nesse nosso comando de entrada. Depois eu peço uma segunda nota, crio uma segunda variável aqui, chamada nota2. Mais uma vez, um comando de entrada de informação, onde a pessoa vai digitar a nota que esse aluno tem. Agora eu preciso fazer um cálculo dessas notas,
Vou deixar um pouquinho separado aqui para a gente separar entrada, processo e saída. Vou chamar isso aqui de média, que vai ser igual a nota 01 mais nota 02 dividido por 2. Ainda vamos conter aquele pequeno erro que a gente viu anteriormente, mas já já vou ensinar vocês como é que corrige esse erro que está acontecendo. E agora vou mostrar o resultado. Então, alert, sua média é 2 pontos, e aqui vamos colocar a média. Bom, salvar, arquivo, save, salva isso daqui de novo. Vamos pedir para visualizar no Windows Explorer. Está aqui o nosso arquivo média, 2 cliques, já pediu aqui, ó, digite a primeira nota, 8, digite a segunda nota, vamos colocar um 5. Então, sua média, não se preocupem também com essas informações, a gente vai corrigir e acertar. Isso é porque temos caracteres especiais, né? Ó, o acento aqui no E e o acento no outro E, tanto do média quanto é sozinho aqui, ele ficou um pouquinho deformado. Isso são coisas que a gente vai acertar mais para frente. Vamos só nos concentrar na ideia geral aqui. Então, ó, sua média é 42. Mais uma vez, ele está juntando aqui, ele não está somando, né? Ele está juntando, ele juntou, no caso, o 8 com o 6, se eu não me engano, ou 5 que eu digitei, e aí ele dividiu por 2. Observa que eu uso mais para juntar texto, e ele usa mais para somar também. É essa a questão que às vezes acaba confundindo. Quando eu digito um valor aqui no prompt, ele entende que esse valor é um texto e não um número. Então, quando eu faço isso aqui, ele junta os dois valores. O que ele entende? Olhando aqui um pouco mais abaixo, vamos supor que o aluno tirou uma nota 8, e ele vai entender que isso é um texto, mais um 5, ele entende que isso aqui também é um texto. Então, o resultado disso aqui é um 85, é um texto 85. O que eu preciso fazer é fazer com que ele entenda que isso daqui é um número. E aí ele, sabendo que isso é um número, texto a gente sempre representa, aproveitando aqui que a gente está mostrando esse detalhezinho, texto a gente sempre representa utilizando aspas, e números a gente representa aqui sem aspas. Então eu preciso que ele entenda que isso aqui é um número, para que ele some esses dois valores aí para a gente. Para o sistema entender que é um número, eu preciso usar aqui uma conversão, que vai converter esses valores de texto para número. Então, para converter isso de texto para número vai ser bem fácil. Primeiro eu preciso apagar isso daqui, não posso ter informações aleatórias, senão isso causa um erro. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer ó, que nota 01 vai ser igual a parser int, uma convenção, basicamente eu vou transformar essa nota no int, no inteiro, e aqui eu vou colocar exatamente nota 01, quem eu quero converter para inteiro. E aí eu faço a mesma coisa para nota 02, então nota 02 vai ser igual a parseInt nota 02. Dessa forma, a partir desse momento ele vai entender que esses dois caras aqui são números e não textos. Então ele vai deixar de ser texto, vai passar a ser número, e aí ele vai conseguir fazer de forma correta, do jeito que a gente quer. Preciso salvar novamente essa informação, save, está salvo. E agora vou clicar com o botão direito do mouse aqui, pedir para visualizar no Windows Explorer de novo, explorador de arquivo do Windows, dá 2 cliques aqui em média, está aqui, ó, digite sua primeira nota, 8, 9, e agora somando 8 mais 9, vamos ter então 17, e dividindo por 2, temos que ter o 8,5, e agora sim, tá ok, convertemos aquilo lá em número. Mais uma vez, o legal disso daqui é que toda vez que eu precisar executar, eu não preciso redigitar como acontecia antes. Eu posso dar 2 cliques aqui e fazer aqui diretamente. 5 e 8, a média 6,5. Com isso, a gente finaliza essa terceira aula sobre algoritmo, usando JavaScript. E na próxima aula a gente vai dar sequência, então, na criação desses programinhas aqui. Já criamos 3 programinhas bem bacanas, né?
e a gente vai continuar na próxima aula.